tomar assento. Eu, esta noite, quero apresentar aqui na nave da igreja, quem está vindo pela primeira vez na escola do EBOM, na nave da igreja. Tem um casal ali, Deus abençoe. Nossos irmãos, eu não tenho o nome aqui, me perdoe, mas eu posso apresentar no geral. Também tem aqui a minha prima, Mauriceia, Deus abençoe, muito bom receber vocês aqui. E aqui no púlpito nós temos a preletora da noite, a missionária Elisete Gonçalves, que de bom grado atendeu o nosso convite, mora lá em Cotia, lá do outro lado de São Paulo, e acompanhada de dois guardiões aqui, né, dois anjos, né, que é a Gabriela e o Daniel. Eu faço confusão dos nomes aí, né? São os filhos dessa serva de Deus. Vamos saudar todo esse povo com bem-vindo em nome de Jesus? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, sinta-se bem no nosso meio. Deus abençoe. Obrigado. Bom, nós já louvamos a Deus, já ofertamos, enfim, agora está na hora de ouvir a ministração da palavra de Deus. E hoje nós vamos ouvir a voz de Deus através de uma voz feminina. Uma voz feminina. Glória a Deus. Uma vez eu tive uma visão muito linda de Deus falando comigo. Eu estava numa praia ajoelhado, e Deus falava comigo. Só que Deus falava comigo através de uma voz feminina. Achei isso mas isso faz muitos anos, né? No começo do meu ministério, né? E ela falava comigo como se estivesse falando com Moisés, né? Então veja, o ministério é assim. O ministério, Deus usa homens e usa mulheres, e todos para a glória do seu nome. E hoje nós temos o privilégio de ter nosso EBOM, missionária Elisete, que é uma professora, teóloga, escritora, fundadora de um seminário. Conheci a missionária Elisete no campo de Carapicuíba, foi lá, né? No campo de Carapicuíba, quando nós fazíamos os EBOMs lá, Carapicuíba mesmo, e ela, né, nessa ocasião, era já a diretora do seminário. E hoje nós temos grande alegria em recebê-la. Missionária Elisete, além dos seus livros de teologia, ela lançou um livro muito interessante, Pensando com as Escrituras. São pensamentos diários, sabe, aquelas rapidinhas assim, como o devocional, pão diário, meditação para cada dia do ano. Então você tem uma reflexão precisa, profícua para o dia. São 203 reflexões. Um livro maravilhoso, depois você pode procurar ali embaixo e vai fazer muito bem para a sua alma. Vamos receber a serva de Deus? Vamos colocar de pé. Orar a Deus. Em nome de Jesus, nós estamos diante do teu altar, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre o nosso coração. Prepara o nosso coração, que ele seja boa terra para receber a semente da tua palavra. Que a frutificação seja, Jesus, 100%. Jesus, não deixa ninguém ficar disperso, nem a nossa mente vagar. Toma a serva do Senhor, que ela possa entregar com intrepidez tudo quanto o Senhor colocou no seu coração. Abençoa, Jesus, a família da tua serva, Jesus, e nos abençoe para receber o teu recado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a igreja missionária Elisete, que estará discorrendo o último capítulo do nosso EBOM. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Que alegria retornar a esta casa. Sempre é um prazer estar com vocês. A última vez que eu estive foi no trabalho feminino, com a nossa querida pastora Ardene,
Que Deus abençoe toda esta amada congregação. Deus abençoe a todos os obreiros desta casa, todos os membros. Deus abençoe nosso querido pastor Elias Croce. É Croce, no Brasil é Croce. E um prazer muito grande estar aqui, né, nesta casa novamente. Muito honrada, muito honrada. Eu disse para ele a todo tempo que eu fiquei muito honrada com esse convite, né? E eu acho que as mulheres ficaram honradas junto comigo. Sim ou não? Levanta a mão, as mulheres. Olha aí, pastor. Eu vou fazer a pergunta de novo. As mulheres que se sentiram honradas. Glória a Deus. Só né, uma sugestão aí para os pastores, continuar colocando as mulheres, né, irmãs? É uma alegria muito grande retornar a esta casa. Que Deus abençoe. Muito feliz os meus filhos estarem. A última vez eles não puderam. Está ali o Daniel, lindo, né? A Gabriela, a cara dela, né, Gabriela? Linda. Cadê a dona Mauricéia? Dona Mauricéia, a senhora sabe que a senhora mora aqui dentro do meu coração, né? Um prazer muito grande. Quero parabenizar também o pastor Elias por este livro. Eu sempre falei pastor Elias, quando eu estava ali como diretora no Instituto do Campo de Carapicuíba. Hoje eu tenho o meu próprio instituto, que é o Instituto de Teologia Avançada Nova Visão. Vocês podem encontrar no Face, no Instagram. Nós temos site também. Aqui eu concorrendo com o Gamaliel aqui, né? É o Timóteo e o apóstolo Paulo do lado aqui. E nós temos um curso online todas as segundas-feiras, é um conteúdo de bacharelado, um curso avançado no online, né? E nós temos também 2 núcleos presenciais. E vocês podem nos procurar nas redes sociais, também no meu canal do YouTube. Tem muita ali pregação, tem muito ensino também, tem muito estudo. E eu quero aqui parabenizar o pastor Elias por mais uma obra maravilhosa, né? Que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos então falar hoje do último capítulo, que é o 12º, a retomada de vida, né? A retomada de Ana. E nós vamos ler então em 1 Samuel, capítulo de número 1. Eu trago saudações ao pastor Elias, à pastora Ardene. Pastor, eu congrego no Madureira do campo de São Caetano do Sul. Hoje é a Debras, né? Houve essa mudança para Debras, São Caetano do Sul. E o pastor Marcos Dias é o nosso presidente, a pastora Marta Dias. Eu mandei uma mensagem para ela, ela disse, vai com Deus, minha filha. E disse para eu trazer saudações, pastor Ardene, pastor Elias, pastor Marcos Dias trazendo saudações. E o pastor Sandro também, a pastora Fátima, que são meus pastores locais. Eu congrego ali na regional de número 6, em Cotia. E eles só não vieram hoje, os pastores regionais, porque hoje é aniversário do pastor Marcos Dias. E eles estão lá na sede de São Caetano do Sul, senão eles estariam aqui conosco também. 1 Samuel, capítulo de número 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraíta. Quem quiser colocar o nome dos seus filhos, aqui tem sugestões aos irmãos. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Quem a deixou estéril? O Senhor. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor,
a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós tributamos a Ti toda a glória, todo louvor, toda a adoração nesta noite. Senhor, esta semana foi uma semana abençoada neste lugar. O Senhor usou poderosamente os Teus servos, nossos pastores, meus pastores, Senhor, que tanto amo e respeito. E, ó Deus, o Senhor falou neste lugar poderosamente. Por graça e misericórdia, fala novamente, Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, venha tratar os nossos corações, venha nos admoestar, nos exortar, nos corrigir, Senhor, mas também nos edificar, nos curar, Senhor, nos transformar a Tua imagem para louvor da Sua glória, para que sejamos, Senhor, ó Deus, conforme a Sua imagem e semelhança. Que o Teu nome seja glorificado nesta noite. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pela vida do pastor Elias, da pastora Ardene, de todo o corpo de obreiros, da membresia, Senhor. Nós te agradecemos por adorar o Teu nome. Fale conosco, Pai, para louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Obrigada, amados. Glória a Deus. Eu li e reli várias vezes o capítulo de número 12. E eu assisti, porque eu dou aula às quartas e quintas-feiras, e eu assisti os palestrantes no outro dia, entrava no YouTube, e eu vou usar da palavra do pastor Deró, não vou ser indelicada, e começar a ler, porque, como o pastor Deró disse, eu tenho certeza que os irmãos já leram tudo que foi escrito aqui por iluminação do Espírito Santo na vida do pastor Elias. E nós vamos trabalhar esse tema que é a retomada de Ana. E eu vou aqui, dentro daquilo que o Espírito Santo me iluminou, fazer uma introdução sobre o assunto. Vou correr aqui, vou passar um pouquinho pela parte histórica. E vamos entrar na história de Ana e fazer algumas aplicações para nós, algumas lições. Mas dentro do tema que o nosso querido pastor Elias Cross trouxe para nós, a retomada de Ana, eu quero ter aqui, com muita humildade, tratar de um subtema dentro do tema que o pastor colocou, que é a retomada da esterilidade para a fertilidade. A retomada
da esterilidade para a fertilidade. Todos nós, irmãos, em algum momento das nossas vidas, nós passamos por momentos em que numa figura de linguagem nós podemos chamar, pastora Ardene, de momentos improdutíveis ou de momentos de infertilidades, causadas por diversas situações, problemas, dores, lutas, que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida. Porém, como eu disse, nós passamos, por alguns momentos e não ficamos nesses momentos a vida toda. Muitas pessoas aqui, se nós começarmos a fazer uma pesquisa, muitos irmãos vão relatar momentos ruins, situações difíceis, mas também muitos irmãos vão relatar que não permaneceram nessas circunstâncias e que conseguiram retomar as suas vidas e voltar a serem produtivas ou férteis. E até mesmo para a medicina, irmãos, a infertilidade, ela pode ser tratável. Todo casal que tem problemas de infertilidade, hoje com esse avanço da nossa medicina, podem até voltar a serem férteis com um tratamento adequado. Então, a infertilidade, ela nunca foi algo irreversível. Porém, eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. Quando os cônjuges apresentam um quadro de esterilidade, porque há uma diferença em infertilidade e esterilidade. Quando um casal apresenta um quadro de esterilidade, significa que o casal ele não tem mais chance de engravidar. Por quê? Porque uma mulher estéril, ela não produz óvulos. E um homem estéril, ele não produz espermatozoides. Então, este casal não vai poder gerar filhos biológicos. A não ser que esta mãe, por ter o útero, ela receba o óvulo e o espermatozoide de uma outra pessoa, dentro daquilo que os irmãos já sabem, dentro do que a medicina oferece, e ela vem engravidar, mas o bebê não vai ser biologicamente dela, porque ela é estéril. Então, a infertilidade, só para os irmãos entenderem, há vamos dizer assim, um parênteses dentro da medicina, onde o casal faz um tratamento e há possibilidade sim de se engravidar. Então, a infertilidade não é irreversível. Mas a esterilidade, que é o caso de Ana, quando o texto está dizendo estéril, é uma pessoa que não produz óvulos. Então, não tem como essa pessoa ter seus filhos biológicos. E assim como ocorre a esterilidade física, onde ela não pode ser revertida, nós podemos usar também essa figura de linguagem para dizer que existem muitas pessoas em que, em diversas áreas de suas vidas, elas se tornaram estéreis, sem condições de produzir algo, sem condições daquela situação ser revertida. E por causa dessa esterilidade, ou deste quadro de irreversão dos fatos, muitas pessoas não conseguem retomar a vida como antes. Pessoas inférteis, numa figura de linguagem, passam por momentos ruins, mas elas conseguem retomar a vida. Mas quando você passa, e eu estou usando uma figura de linguagem, por um momento de esterilidade, aonde você não consegue mesmo retomar esta vida. Eu vou dar um exemplo aqui. A morte, por exemplo. Nós passamos aí 2 anos de uma pandemia. Muitas pessoas morreram. Nós não conseguimos reverter essa situação de morte. Nós não conseguimos reverter quando alguém da nossa família parte, por exemplo. E muitas pessoas não conseguem mais retomar as suas vidas quando há uma perca de um ente querido. Eu passei por essa situação, os irmãos sabem que eu sou viúva. E não é fácil retomar a vida. E quando eu vi o meu marido falecendo, eu não podia fazer nada. Eu não tinha nenhuma autoridade. Naquele momento eu queria ser, como um profeta do Antigo Testamento, como um Eliseu, por exemplo, que o poder de Deus era tal
e que eu pudesse ali colocar as mãos sobre ele e dizer: receba a vida. Mas o Senhor não me deu esta autoridade. E foi muito difícil para mim, foi muito difícil para os meninos. E existem pessoas que, quando passam por esses momentos em que a situação ela não pode ser revertida, elas não conseguem retomar a vida. Quando uma situação nos ocorre em que ela nos diz que não a podemos reverter, ou não podemos gerar, que estamos fadados à esterilidade, com certeza isto provocará uma dor intensa, uma dor emocional, que esta dor não só vai abater a vida nos aspectos emocionais, mas vai abater nos aspectos profissionais, sentimentais, profissionais. Existem casais que não conseguem mais retomar a vida conjugal quando um filho morreu. Existem também, eu quero colocar dentro desta figura de linguagem, problemas ministeriais, pessoas que não conseguem mais produzir nada para o reino de Deus, porque ela está impossibilitada de produzir. Falando aqui da parte espiritual, muitas pessoas que sofrem de esterilidades não conseguem orar mais, não conseguem se dedicar mais às escrituras. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, por vocês estarem aqui. Mas no dia de hoje, cada dia tem 24 horas. Qual foi o tempo que você se dedicou às escrituras? Qual foi o tempo que nós nos dedicamos à oração? Muitas pessoas, quando chegam neste momento de esterilidade, elas se tornam, na vida espiritual, religiosas. Elas fazem tudo no automático. Olha, é a semana do Ebom lá em Anadê, Guacuri. Eu sou do grupo de louvor, eu sou uma pessoa que estou responsável para tocar, para cuidar disso, para estar servindo. E glórias a Deus por isto. Mas muitas vezes você está literalmente como Marta. Afadigado, cansado, fazendo no automático. Porque tem que fazer. Mas já não tem prazer, já não tem alegria muito tempo. Por quê? Porque a questão não é ser infértil, a questão é ser estéril. E quando alguém ou alguma situação nos diz que nós não temos mais chance alguma de produzir, de gerar, vamos ser sinceros aqui, irmãos, quem irá insistir quando não há mais nenhuma possibilidade? Quando nós somos incapazes de realizar tal feito. Quando os médicos, pastor Elias, se reuniram e me chamaram no INCOR, eles disseram assim: traga seus filhos para ver seu marido, porque ele não vai sobreviver. É uma situação que te deixa sem ação. E eu quero dizer que quando nós nos sentimos incapazes de realizarmos nossos feitos ou não conseguimos reverter as situações, a maioria das pessoas desistem sim. E desistem porque elas são racionais, pessoas racionais, pessoas que entendem a esterilidade é um fato e elas aceitam este fato. E por consequência disso, das pessoas aceitarem a esterilidade, nós temos visto no nosso meio um abandono de propósitos, um abandono de sonhos, um abandono de projetos, um abandono de realizações, um abandono do seu casamento, um abandono de realizações profissionais, mas principalmente o abandono acerca dos propósitos estabelecidos por Deus em nossas vidas. Muitas pessoas já não creem mais nelas próprias, mas além de não crerem nelas, elas não creem nos propósitos eternos de Deus. Irmãos, os irmãos me conhecem, eu não prego a teologia da prosperidade, não é a linha teológica que eu prego.
Aliás, sou totalmente contra a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade tem sido uma tragédia nos nossos púlpitos. Por outro lado, nós temos que ter um equilíbrio bíblico e teológico em olharmos para as Escrituras e compreendermos que Deus tem propósitos estabelecidos para o seu povo, para a sua igreja. E que mesmo que venhamos a passar por momentos de esterilidade, pela impossibilidade, para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Maria, uma jovem de mais ou menos 16 a 17 anos, gerou pelo poder do Espírito Santo. Talvez aí esteja o erro. Nós queremos gerar na nossa força e não no poder do Espírito de Deus. E esta aceitação da esterilidade, que é um fato, tem levado a maioria das pessoas a não seguir em frente. Sabe aquelas pessoas? Eu não vou seguir em frente. Nós vamos parar. Desculpa o linguajar aqui, vamos chutar o pau da barraca? Já que a minha vida, nesta área, ela é estéril, vamos chutar o pau da barraca. E nós temos visto um retrocesso na nossa sociedade. As doenças emocionais estão aí. Nós que trabalhamos com mulheres, eu que vou para o Vale da Bênção cerca de 6, 5 vezes no ano fazer trabalho com mulheres. Eu passo madrugadas conversando com mulheres que estão com depressão, que estão com síndrome de burnout, ou burnout, né? Fala. Pessoas que estão com crises de ansiedade, síndromes do pânico, mas, sobretudo, pessoas que estão amarguradas, como Ana. E eu vou falar de várias qualidades aqui de Ana, mas a gente não pode esquecer que a amargura é pecado. As Escrituras vão tratar a amargura como pecado. E uma pessoa amargurada, de acordo com as Escrituras, ela é uma pessoa que não só está carregada de tristezas, de angústias, mas ela está descontente com a própria vida, ela está descontente com ela mesma, ela está descontente com a família, ela está descontente com os amigos, ela está descontente com Deus. Só que ela não tem coragem de dizer que ela está insatisfeita com Deus. Ela vem para o culto, ela canta, ela exerce o ministério. Como eu e o pastor Elias, que estamos em sala de aula, eu estou em sala de aula 3 vezes na semana. Nós somos seres inteligentes e racionais, nós conseguimos dar uma aula de teologia no automático. E muitas vezes nós estamos funcionando no automático. E entramos e saímos das nossas denominações sem termos a coragem de confessar: meu coração está insatisfeito. Jó, quando nós estudamos teologicamente a poesia hebraica, o pensamento sapiencial, os irmãos sabem disso, que os judeus acreditavam que o pecado estava, que o sofrimento estava relacionado ao pecado. Não era o caso de Jó. Porém, Jó, ele também pecou. Quando a gente fala isso no seminário, os irmãos falam: não, mas eu aprendi a vida inteira que Jó não pecou. Jó pecou, sim. E ele cometeu o pecado da autojustiça, ou da autojustificação. Porque Jó, ele aceitava a sua provação, o seu sofrimento, de forma resignada. Sabe o que é aceitar de forma resignada? Jó entendia que Deus era soberano sobre a sua vida. Ele dizia: as flechas do Todo-Poderoso estão sobre mim. Ele entendia, ele sabia que Deus era soberano. Mas mesmo compreendendo que Deus era soberano e que era Deus que estava ali provando e que o seu sofrimento fazia parte dos decretos de Deus, ele se auto-justificou ao ponto de fazer uma defesa própria diante de Deus. O tempo todo Jó dizia para os seus amigos, para Deus, para a sociedade: eu sou um homem justo.
Eu sou um homem bom, eu sou um homem íntegro. Deus é soberano sobre a minha vida. Ele entendia isso, mas tem uma coisa. Jó não compreendia o porquê Deus lhe sujeitava ao sofrimento. Irmãos, entre aceitar a soberania de Deus e compreender, vai um abismo de interrogações. Eu também passei por essa fase no meu luto, na morte dos meus pais, na morte dos meus avós, na morte de tios. Com 34 anos, tendo que criar meus filhos sozinha. E eu dizia, Deus é soberano. Eu cantava aqueles hinos. Ai, o Senhor é soberano, o Senhor é santo, o Senhor é todo poderoso. Mas lá dentro de mim eu estava como Jó. Por quê? Por quê, Senhor? Eu aceitava o sofrimento porque eu tenho conhecimento bíblico. Eu aceitava o sofrimento porque eu sou crente, mas eu não compreendia o porquê Deus estava fazendo aquilo. E a luta não passou por aí, eu passei outras lutas, outras situações, outros espinhos na carne. E eu sei que eu estou pregando para gente como eu, que chegou aqui nesta noite com um verdadeiro espinho na sua carne. E você é crente, você é íntegro, você é fiel. Mas você está perguntando para o teu Senhor, por quê? E você não consegue compreender. Certa vez Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, Pedro disse, o Senhor não vai lavar meu pé. Jesus falou, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo, porque você vai entender depois o que eu estou fazendo. Irmãos, Pedro amava Jesus. Muitas pessoas erram ao fazer a explicação de João 21, dizendo que Pedro não amava Jesus e por isso Jesus perguntou para ele 3 vezes. E é aquela ênfase, né, dos verbos gregos, né, de filéu com agapô ou ágape. A grande questão não estava na pergunta se tu me amas. A grande questão é que Jesus estava dizendo, Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, por que você voltou ao secularismo? Por que você voltou a pescar peixes? Eu havia te dado um ministério, uma missão, uma autoridade. E por que você voltou atrás, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei para ser pastor. Eu te chamei para pregar o arrependimento. Eu te chamei para orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu te chamei e te dei autoridade sobre os demônios. Eu te chamei e te dei autoridade para pregar o evangelho. Pedro, por que você desistiu? Que você me ama, eu sei. Só alguém que amava o Senhor podia pular no meio do mar, colocar a roupa, sair nadando, correndo para ir encontrar com Jesus na praia. Mas acontece que Pedro, ele negou o seu Senhor porque ele também não compreendia o sofrimento. Mateus capítulo 16, quando Jesus passa a pregar apenas para os discípulos acerca do reino, porque estava próximo à sua crucificação. E quando Jesus pergunta para eles o que estão dizendo sobre mim, e a multidão não o reconhece como Messias, o enviado de Deus, ele pergunta de forma íntima aos seus apóstolos que dariam continuidade à sua missão. A resposta de Pedro foi qual? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, você disse isso pelo Espírito de Deus. Foi o Pai que te revelou, Pedro. Mas quando Jesus disse, eu vou para Jerusalém, e eu vou até a cruz, e eu vou morrer, e eu vou sofrer. Irmãos, a ira de Deus viria sobre Cristo. E quando Pedro ouviu isso, Pedro não compreendia acerca do sacrifício de Jesus. E por isso ele nega o seu Senhor. Não foi falta de amor, foi falta de compreensão. Quantos casamentos são destruídos? Não é por falta de amor, é falta de compreensão.
E o nosso relacionamento com Deus se torna falho quando eu tenho certeza que vocês e vocês que estão no YouTube, vocês amam a Deus, mas vocês muitas vezes não o compreendem. Não compreendem a cruz. Até porque a maioria das pessoas hoje, elas não querem de fato Cristo. Elas querem curas, milagres, sinais. Mas elas não querem a cruz. Elas não querem a renúncia. E Jó não compreendia a razão pela qual ele sofria. Mas Deus sabia. Deus tinha um propósito. Ele só não quis explicar para Jó. Tem um hino que foi muito cantado, né? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus... Quando eles têm... É a hora de vencer. Eu não vou pregar a teologia da prosperidade, cutuca teu irmão, você já venceu. O que você tem que entender é que Cristo já venceu por você mesmo na cruz do Calvário. Mas a grande questão é que Deus tem um propósito no sofrimento. E a incompreensão nos leva a questionarmos a Deus. Como Jó fez, como Asaf fez, como Jeremias fez. Deus, ele é soberano e nós sabemos disso. Mas a grande questão é por que ele permite que soframos. E por quê? E por não compreendermos isso, nós fugimos do nosso foco como igreja de Deus. Como os apóstolos. Jesus ficou por 40 dias lhes ensinando acerca do reino. Lucas 24 diz que Jesus lhes explicou as escrituras, desde a lei, salmos, os profetas. E quando eles finalmente abriram o entendimento em relação às escrituras, em relação à missão em pregar o reino de Deus, sobre pregar o reino de Deus, e que eles dariam continuidade, que Jesus acenderia o céu e que a igreja iria continuar com a mesma missão, Jesus disse, vocês precisam ficar em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder, vocês precisam ser capacitados para realizar esta obra. E Lucas, quando escreve para Teófilo, ele continua a narrativa em Atos e os discípulos, nessa narrativa de Lucas, fazem uma pergunta para Jesus. Mas Senhor, tudo bem, o Senhor está explicando as escrituras, a missão é nossa, mas quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando que politicamente o Senhor vai nos fazer assentar de novo e ser então as primícias das nações, Senhor? Quando? Jesus olha para eles, Atos capítulo 1, verso 6, e diz, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus usa a palavra tempo, ele usa a palavra cronos, que é do tempo de sentido de duração, e épocas ou estações, ele usa o kairos ou kairós, como os irmãos queiram dizer, que é um período fixo e determinado. O que é que Jesus estava dizendo? Ei, apóstolos, aquilo que o Pai determinou, aquilo que o Pai tem como propósito, o Pai não tem que revelar isto a vocês. Isso não compete a vocês. O que compete a vocês é, mas vocês receberão virtude do Espírito Santo para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, mas deixa eu falar uma coisa para você e para mim nessa noite. Não compete você saber. O teu sofrimento está oculto em Deus. Não cabe a você compreender.
Não, mas missionária, por favor, diga que o Senhor vai restaurar isso e isso na minha vida. Eu não sei. Mas se Ele não restaurar, fique com Atos 1:8 que já aconteceu. Receba a autoridade do Espírito de Deus para ser testemunha, martírio do Evangelho. Não perca o foco. Fé é você crer naquilo que não é compreensível. Ele sabe o objetivo desta aprovação. Ele sabe o objetivo dessa esterilidade. Ele sabe o porquê ele te desarmou, te impedindo de gerar e de produzir. Hebreus 11 nos mostra uma lista de pessoas provadas por Deus, mas que acreditaram nele, independente das circunstâncias ao seu redor. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. E eu e vocês precisamos confiar nisso. Já vou entrar em Ana, mas só para ir finalizando esse início aqui. Muitas pessoas estão ressentidas de mágoas. Estão carregadas de tristezas, mágoas. Estão revoltadas com Deus. Paulo vai dizer aos Efésios sobre a amargura, em Efésios 4:31, que a amargura era algo que deveria estar longe da igreja. Porque a amargura significa ferir. A raiz hebraica desta palavra é algo pesado. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que carrega um fardo de dores, de decepções, de frustrações. E aí, então, a amargura é algo forte, é algo pesado, é algo que fere o coração. Talvez vocês estão aqui nesta noite, irmãos, e você está amargurado, sim. Nosso coração está ferido. E Ana entendeu isso. Já vou falar disso melhor. Antes de gerar um filho, ela precisava de uma cura mais especial. Quando nós nos sentimos injustiçados, a amargura instala no nosso coração e a gente se torna a amargura gera inveja, a inveja gera ira, a ira gera o ódio e a gente vai cometendo diversos pecados. E muitas pessoas não conseguem retomar as suas vidas, os seus relacionamentos, porque não conseguem ter uma vida espiritual agradável a Deus. Sabe que estão cultuando a Deus com amargura de alma. Muitas pessoas não conseguem lidar com a dor, pastor Ardene. Porém, o que muitas pessoas não conseguem compreender é que a dor, o sofrimento, é uma força poderosa que nos empurra, pastores, para uma direção. Ela empurra. Ou o sofrimento e a dor vai nos empurrar para a maturidade, para a sabedoria, ou o sofrimento vai nos empurrar para o desespero e a tolice. Existem muitos cristãos tolos. Eu li certa vez num livro, esse livro tem como título Como Deus Curador, de Mark W. Becker. Ele diz o seguinte, que não é o fato de sofrer que nos torna uma pessoa melhor ou pior, mas é aquilo que fazemos com o sofrimento. Nós não podemos escolher o sofrimento que nós vamos enfrentar. Aliás, se a gente pudesse escolher o sofrimento que a gente vai enfrentar, ninguém aqui ia escolher. Mas tem uma coisa. Diante do sofrimento, nós podemos escolher seguir. Ou nós nos isolamos de tudo e de todos e vivemos nessa amargura de alma, esse peso, essa tristeza, esse rancor, esta mágoa, essa insatisfação com a família, com a sociedade, com a igreja, com o pastor não me visitou, o pastor não falou comigo, a pastora nem olhou para mim. Ou a gente vive essa insatisfação com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com o primo, com o tio. E a gente retrocede. E a gente se torna em fracasso. Ou a gente decide nos fortalecer no Senhor, seguir e nos tornar pessoas melhores. Vocês decidem nesta noite.
Por que eu estou dizendo isso? Porque Ana resolveu seguir em frente, vocês vão entender. Ou o sofrimento vai te tornar uma pessoa melhor ou vai te tornar uma pessoa pior. Você decide isso. Tiago escreveu para crentes da Ásia Menor que estavam enfrentando provações com seus próprios irmãos. O momento da escrita da epístola de Tiago estava longe ainda da perseguição imperial. Aquelas provações que vinham para os crentes da Ásia Menor eram dos seus próprios irmãos, compatriotas, judeus. Mas Tiago escreveu para eles, tende por motivo de alegria. A palavra grega chara. Tiago está dizendo, vocês precisam se sentir alegres por passardes por provações. O que é chara no grego? Significa a alegria de viver por Cristo e de entender que Cristo está no controle da provação do crente. Tiago está dizendo, você tem que se sentir alegre pela provação da vossa fé, porque uma vez confirmada a vossa fé pela provação, você terá e vai produzir perseverança. O que é perseverança? É resistência. Você terá uma ação completa, você será perfeito, você será íntegro, você não vai ter deficiência. Está lá em Tiago 1, do 1 ao 4, depois dos irmãos lerem. Tiago está dizendo, alegria na tentação, alegria nas provações. A palavra tentação neste versículo é perasmois, que é uma tentação para produzir em nós efeitos benéficos, alegria de viver em Cristo. Tiago está dizendo, as provas são oportunidades de revelar a nossa fidelidade a Cristo. Não é ficar feliz pela prova, mas ficar feliz por aquilo que a prova opera em nós, porque ela indica um propósito. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo padecerão, serão perseguidos. Paulo escreveu isso para Timóteo, 2 Timóteo 3,12. Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, dentro do mesmo raciocínio de Tiago, que havia já escrito a sua epístola. Capítulo 5, verso 3 ao 5, e Paulo está tratando sobre o assunto da justificação, e ele está dizendo que os efeitos da justificação são Deus nos traz paz com Ele. Antes nós éramos inimigos de Deus e agora não. Nós somos filhos de Deus reconciliados, porque Cristo nos justificou e nos trouxe paz com Deus. Mas Paulo vai dizer mais, em segundo lugar, ele vai dizer que a justificação em Cristo nos traz acesso a Deus. Paulo usa uma palavra para assessores que iam diante de um rei. E Paulo está dizendo, Cristo nos abriu acesso a Deus. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versos 19 e 20, nos dizem que nós podemos ter acesso a Deus por um novo e vivo caminho. Em terceiro lugar, Paulo vai além dessas explicações, ele vai dizer, vocês podem se gloriar, vocês podem estar felizes com a esperança da glória futura. Paulo estava dizendo, nós temos novos céus e nova terra que nos esperam. Mas Paulo ainda vai além, em quarto lugar ele vai dizer, nós podemos também nos gloriar nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. O que é que Paulo está dizendo? Deus não nos livra das provações. Deus não nos livra das esterilidades da vida. Tragédia alcança crente. A grande questão é, qual é a reação do crente? Ou o crente reage com perseverança, que é a capacidade de suportar o fardo, de ser resistente, de ser resiliente. Ou então ele vai se tornar um grande fracasso. Deus manda a prova para nos fazerem fortes.
Deus manda as provações para o nosso amadurecimento. Agora eu entro aqui em Ana, porque todo esse caminho para a gente chegar aqui em Ana. Que hora eu comecei a pregar, pastor? Só para eu saber aqui. Esse relógio aí tá certo? Tá certo. Então, deixa eu correr aqui. O que isso tem a ver com a Ana? Por iluminação do Espírito Santo, eu comecei a pensar no que o pastor Elias escreveu. Vocês sabem, Ana não poderia produzir, gerar filhos. E ela vai buscar essa situação em Deus. A direção que ela resolve tomar foi a direção de alguém que queria ser melhor e não queria ser pior. Ana tomou o posicionamento da maturidade, da perseverança, da experiência e da esperança. E como o nosso pastor Elias colocou no livro, ela foi para o caminho da adoração, da oração. Ela trocou a visão da esterilidade para a visão do altar de Deus. Ela foi para o clamor, ela resolveu ficar em silêncio, ela não discutiu com ninguém. Ela foi para o caminho da humildade, da consagração e de uma mulher estéril. Ela se tornou mãe de Samuel, profeta que fez toda a diferença. Assim como a mãe de Agostinho, Mônica, e também a mãe de Wesley. Mulheres que fizeram uma diferença na história da igreja. Para os irmãos terem uma ideia rapidinho. O livro de 1 Samuel é um momento de transição. É o registro da passagem de juízes para o governo de reis, para a monarquia. Os irmãos sabem que este livro vai se ocupar em 3 importantes transições da liderança nacional de Israel, que vão ser de Eli para Samuel, de Samuel para Saul e de Saul para Davi. E é interessante nós notarmos, eu vou falar de forma rápida, bem rápida, para a gente entrar em algumas aplicações de Ana, mas o livro de Samuel abrange um período de apostasia do povo de Deus. Um cenário calamitoso, a gente tem apostasia moral, religiosa, social, política em Israel. O livro de Juízes narra um período de 350 anos de um ciclo de apostasia do povo de Deus, aonde Deus suscitou inimigos para oprimir o seu próprio povo. E quando eles clamavam no suposto arrependimento, Deus dava livramento, levantava um juiz, mas não era porque eles mereciam, é porque o Senhor havia dito em Gênesis 3,15 que da semente da mulher iria nascer aquele que pisaria a cabeça de Satanás. E aí ele separa Abraão, Gênesis 12,3, e vocês sabem disso, que Israel era o povo onde Jesus iria nascer. Então havia a promessa da vinda do Messias. Mas a grande questão é que eles quebraram a aliança com Deus, a aliança estabelecida. Vocês conhecem muito bem Moisés, Êxodo 19, Êxodo 20, 21, recebendo a lei no Monte Sinai, e Deus dizendo que eles seriam o seu povo, sua nação, sua propriedade particular, sua nação santa. O livro de Juízes, no capítulo 21, verso 25, nos narra que naqueles dias não havia um rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. E o que isso tem a ver com o cenário de Eucana e Ana? Se a gente retroceder um pouquinho, a gente já vê esse cenário também no livro de Noemi, no livro de Ruth, né? Na história de Ruth ali. E o interessante que teologicamente, quando estudamos Ruth, a gente vê um remanescente fiel a Deus em meio a esse caos todo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que havia corrupção entre o povo de Deus. E os filhos de Eli, conforme nós lemos no texto, estavam ali no templo, mas o sacerdócio também estava corrompido. E as escrituras vão dizer que eles eram filhos de Belial. Belial significa pessoas inúteis, sem valor, né? Pessoas que transmitem no hebraico a ideia de pessoas malignas, indignas, imprestáveis, vadias. Os filhos de Eli eram sacerdotes imprestáveis. Eles violaram a regulamentação das ofertas e dos sacrifícios ao Senhor. Eles se apropriaram daquilo que era sagrado a Deus e eles seduziam as mulheres. E os irmãos não se escandalizem, mas eles tinham atividades sexuais com essas mulheres.
essas mulheres que iam servir a Deus na porta da tenda da congregação acabavam sendo usadas como prostitutas. E por isso Eli confundiu Ana com uma filha de Belial. Porque estava tão corrompido a casa de Deus que era comum, então, a prostituição, a imoralidade sexual, a adoração ao seu próprio corpo. E era essa situação imoral. 1 Samuel 4 nos narra que a arca da aliança foi tomada pelos filisteus, porque o povo de Deus se tornou religioso e acharam que o objeto arca os iria livrar dos inimigos. E eles não entenderam que Deus não queria que eles fossem religiosos, mas que eles obedecessem os mandamentos. Então, o que isso tem a ver com Ana? Ana está pedindo um filho a Deus no meio de um cenário de corrupção do seu povo. Qual era a visão que Ana tinha do sacerdócio? Eu, no lugar dela, vou ser sincera, eu iria dizer, não vou subir a Siló, coisa nenhuma. Eu já sou uma mulher estéril e vou chegar no lugar onde os pastores estão corrompidos, não tem nenhuma autoridade para falar nada para mim. Mas ela não fez isso, errada estou eu. Porque não foi o que ela vai fazer, ela vai subir todos os anos e ela vai cultuar a Deus. E ela vai pedir um filho a Deus. E eu vou dizer algo para vocês. Ana estava pedindo um filho a Deus, mas Deus estava usando a esterilidade de Ana para nascer um profeta, um juiz, um sacerdote, para conclamar o povo de Deus ao arrependimento. Deus, Ele usa das nossas esterilidades para mudar situações que nós nem imaginamos. A esterilidade de Ana não só geraria um homem, geraria o profeta, o servo de Deus, o juiz íntegro. Há muito tempo não haviam homens íntegros, mas Ana geraria homens íntegros, geraria um homem íntegro. Samuel era alguém que nasceria com o propósito de restaurar o povo de Deus a sua comunhão. Samuel não era só o propósito de Ana. Não. Samuel era o propósito da soberania de Deus. Deus trouxe a esterilidade a Ana para que ele gerasse através de Ana um propósito maior. O que Deus tinha para realizar era maior. Agora eu entro aqui da história de Ana e eu vou pular a parte da poligamia para a gente ganhar tempo, porque eu tenho certeza que os irmãos aqui têm escola bíblica dominical e sabem que a poligamia nunca foi permitida por Deus. Sabem disso. Que o casamento é monogâmico, mas por conta do código de Hammurabi da época, por conta das alianças políticas, por conta de aumentar a descendência e por conta da esterilidade das mulheres daquela época, os homens então praticavam a poligamia, mas eu não vou entrar historicamente nisso. A grande questão é que Eucana tinha 2 mulheres, vocês sabem disso. E todos nós, teólogos, historiadores, acreditamos que Ana era o primeiro casamento de Eucana. Ana era o amor da vida dele, mas Ana não podia lhe dar filhos. Ana não podia gerar, e isso provocava dor, isso provocava sofrimento, vergonha, culpa, fracasso, medo. Esta era a principal missão de uma mulher, ou função de uma mulher nesta época, dar filhos ao seu marido. E o texto vai dizer em 1 Samuel 1:10 que ela ora com amargura de alma, ou seja, Ana está insatisfeita, Ana está amargurada, Ana está descontente. O nome de Ana que significava graça, favor,
Ela não era agraciada, ela era uma mulher maldita, porque para os judeus uma mulher que não gerasse era uma maldição, e a mulher que gerasse filhos era bem-aventurada. Então nós temos duas mulheres dentro de uma casa, a maldita e a abençoada, e para a sociedade a maldita era Ana, a maldição era Ana. Os judeus entendiam Ana como uma presença morta. Você já se sentiu uma presença morta? Inútil, eu já me senti. Das pessoas passarem, nem olharem para você, nem ligar para você. E não é porque você tem mimimi, é porque você não tem importância para elas. Ana não tinha importância para sua família. Ana não tinha importância para a família do marido dela. Ana não tinha importância para a sociedade. Imagine, depois vocês leem em casa, Deuteronômio capítulo 7, versículos 14 e 15, o próprio Deus usou Moisés para dizer que o povo de Deus seria abençoado entre os povos e que nem homem nem mulher seriam estéreis, nem os animais. E Ana, que era uma mulher íntegra e justa, era estéril. Então todo mundo olhava para ela e dizia: pecadora, impura, porque você é uma maldita. E para piorar a situação, quem fechou a madre dela? Deus. Ana teve que participar do casamento de Eucana com Penina, ver ele entrar na tenda, ter relações sexuais com outra mulher. E Penina, como de todos os pregadores falaram essa palavra, eu vou falar também, para lascar a Biela. Ela não teve só um filho de Eucana, ela tinha vários filhos. Ela teve vários filhos. Agora, eu quero fazer uma aplicação aqui. A primeira lição aqui. Para a gente retomar a vida e sair da esterilidade para ir para a fertilidade, a gente precisa compreender que nenhuma situação pode definir quem nós somos. Nenhuma situação, vou dizer de novo, pode definir quem nós somos. Quem Ana era para a sociedade, para a família? Maldita, estéril, pecadora. Quem ela era de fato? Mulher de Deus, de oração, adoradora. Oh, recandaraia, chorocobai. Uma mulher que nunca desceu o nível de Penina. Nunca discutiu com ela. Ela se sentia humilhada, mas ela tinha uma visão do altar de Deus. Ana subia degraus de espiritualidades e de maturidade com Deus. Mas a sociedade dizia: Ana é uma maldita, Ana é uma árvore seca, uma mulher sem fruto. Ana era muito melhor do que Penina, mas só porque ela tinha uma marca. Sabe aquela marca, aquele espinho na nossa carne? Aquela situação que aconteceu, aquele divórcio que aconteceu, aquela situação ministerial, aquela circunstância familiar, uma marca, uma situação. Ninguém observava o caráter de Ana, o testemunho dela, mas todo mundo apontava o estereótipo. Penina é a bem-aventurada, Penina é a mulher de Deus, Penina é a mulher de Deus. E assim hoje nós vivemos essa farsa religiosa. Pessoas que estão, olha, fulano tem um bom casamento, o casamento está uma porcaria. Mas o infeliz sai do carro, pega na mão da mulher e diz: nós estamos chegando na igreja, dá um sorriso aí que agora nós vamos demonstrar. Aí vem para a ceia, toma a ceia, e lá em casa é um mau caráter, não dá testemunho, é uma pessoa grossa, estúpida. Muitas pessoas estão na pornografia nas madrugadas, adúlteros e adúlteras da casa do Senhor, mas para a sociedade são os homens e mulheres de Deus. Chega! Nós não podemos olhar para a beleza física, para o tamanho da conta bancária de ninguém, com todo o carinho para o dízimo de ninguém, pela posição eclesiástica de ninguém, pelas realizações de sucesso de ninguém. O que importa em nós é se Deus nos transformou conforme o seu caráter em nós.
O que importa é quanto a palavra de Deus me transformou. Esta miserável e pobre pecadora que vos prega, hoje está aqui para vos dizer: a cruz de Cristo tem poder de transformação. Ana era uma mulher de caráter que vivia numa sociedade corrompida, num sacerdócio corrompido. Mas ela nunca desistiu de ir para a casa do Senhor. Ela nunca desistiu de visualizar o altar de Deus. Ana não olhava para os homens. Ana poderia dizer: não vou orar lá, está tudo corrompido, tem prostituição lá. Só que Ana sabia de uma coisa: todas as pessoas ao seu redor poderiam estar corrompidas, mas ela sabia que quando ela dobrava o joelho, ela estava na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que emana santidade e tem poder de nos transformar, de nos curar, de nos libertar, de nos fazer nova criatura. Você pode adorar este Senhor, este Santo. Ana sabia que quando ela orasse, sairia do altar de Deus a santidade dele para trazer-lhe cura. Muitas pessoas estão fracassando porque estão olhando para os homens. Penina oferecia a Deus um culto hipócrita. Penina oferecia a Deus um culto a qual Deus não recebia. Penina era abençoada, mas ela não era. Abençoada era Ana. Ana se enquadrava em Salmo 1. Ela não andava segundo o conselho dos ímpios, nem se detinha na roda dos escarnecedores. Ana era como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Mas existem pessoas que estão como os fariseus. Moralmente, estereoticamente, todo mundo olha, é benção. Coração podre, cheio de males. Jesus bateu de frente com esse tipo de gente. Bom, mas correndo, segunda lição. Para a gente retomar a nossa vida e sair da esterilidade e nos tornarmos férteis, nós precisamos compreender que a esterilidade está debaixo da soberania de Deus e Deus tem um motivo para ela. Ana via um filho, Deus via um profeta. Eu já disse isso, o propósito era maior. Só que eu só quero complementar nisso o seguinte: que Deus usou uma simples hebreia, Zeruela, terra seca, vítima de escárnios, de ridicularizações. Sabe por quê? Porque Deus usa fracos. Eu vou repetir o que o pastor Alex Cardoso, meu querido amigo pastor, ele disse ontem. Eu assisti a mensagem ontem. E ele citou Paulo, e eu também já tinha colocado aqui. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu vou dizer mais, vou citar Paulo de novo, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Deus resolveu escolher as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. A escolha de Deus não era o estereótipo, não era Penina. A escolha de Deus era fracassada. Era Ana. Era Ana. Todos os servos de Deus que Deus escolheu para um plano salvífico tiveram problemas com esterilidade. Abraão, Isaac, Jacó, suas mulheres eram estéreis. E Deus fez isso, sabe por quê? Para que todos soubessem que eles seriam instrumentos nas mãos de Deus, não seriam eles que iriam realizar. Porque senão a gente se inflama. Aí eu vou usar o que o pastor Alex disse ontem. Tem gente que, sou eu. Eu que fiz. Moisés, quando era líder e príncipe do Egito, ele já sabia que havia uma promessa que ele seria o libertador. Então ele disse: eu vou lá libertar. O quê? Na força do seu poder. Tenho um cargo, sou o cara, eu mando aqui no Egito. Eles vão entender. Entenderam? Entenderam nada.
Sabe o que Deus fez, Moisés? Eu te escolhi, eu te fiz a promessa. Só que tem uma coisa, você tem que aprender a depender de mim para fazer o que eu tenho para fazer através da sua vida. Então você vai deixar de ser príncipe, vou te levar no deserto, você vai ficar 40 anos e o que eu vou te dar na tua mão é apenas um cajado. Mas esse cajado será o cajado de Deus na tua mão. Jó, a mesma coisa, eu sou justo. Jó, você não é nada, você só é justo porque fui eu que te fiz assim. A glória sempre será de Deus. Deus tem um propósito. Em terceiro lugar, para que possamos retomar a nossa vida e sairmos da esterilidade para a fertilidade, não podemos nos conformar com as porções. Deixa eu correr aqui. Porção. Eucana dava uma porção dupla. Se eu fosse a Ana, olha como eu sou ruim e pecadora, mas eu conversando com a Gabi em casa, ela falou a mesma coisa. Então minha filha também é ruim e pecadora igual eu. Se eu sou estéril, não posso ter filhos biológicos, está todo mundo tirando sarro de mim, me ridicularizando, mas meu marido me ama. Meu marido tem dinheiro. Meu marido tem cartão de crédito. Meu marido está dizendo, por que você está triste? Ele não compreendia a minha dor, né? Ah, vou falar uma coisa. Eu não ia falar, mas vou. Mas vocês são... Homem é uma bênção, né? Não compreende a nossa dor, a nossa agonia. Eu tenho certeza que vocês iam dizer, ah, mulher, mas eu não te sou melhor. Se Ana fosse uma aproveitadora, ela iria usar do amor do marido, comprar os melhores vestidos da época, perfume, explorar o homem, dizer, já que eu não posso ter o que eu quero, eu vou pisar nessa penina agora. Essa infeliz vai ver, porque ela não passa de uma mulher apenas para gerar, porque o amor de Eucana é meu. Então Ana poderia aceitar porções. Tem um monte de gente aceitando porções. Só que Ana tinha foco. Não, eu não quero porções. Eu quero a bênção completa. Eu quero um filho. Não é por mais, meu marido, que você esteja bem intencionado. A minha satisfação não está em você. A minha satisfação é estar em oração no altar de Deus. Só Deus pode me preencher. Só Deus pode me satisfazer. Ana não louvou-se a si mesma. Ana era uma mulher comprometida e se contentar com Deus e não com os homens. Eucana não entendeu. E como o pastor Elias colocou no livro, Ana conhecia a sua dor. Provérbios 14:10 diz assim que o coração conhece a sua própria amargura. Ana conhecia a sua amargura. E Ana expôs isso ao Senhor. Aí entra a quarta lição. Ana saiu da esterilidade para a fertilidade porque ela foi ao altar de Deus dizer, Senhor, cura-me dessa amargura de alma. Eu quero voltar a sorrir para minha família, para o meu marido, mas principalmente tira essa amargura. Porque não está escrito no texto, mas, irmãos, ela ia ter que voltar a conviver com Penina. Como é que você convive com a provocação, com os provocadores, se você não for nascido de novo? Como é que você convive com o sofrimento, se você não estiver cheio de Deus? E Ana disse, então é lá. Eu não quero saber se o sacerdote está corrompido, eu não quero saber de nada. Eu vou dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, Senhor, essa mulher começou a orar, ela não tinha nem palavras mais, ela começa a orar, e ela começa a dizer, oh, eu estou com amargura de alma. O sacerdote chega para nela e diz, você está embriagada? Ela diz, não, o meu pecado não é embriaguez, eu não sou uma filha de Belial. Só faltou ela colocar sua mulher igual dessa, mas eu tenho um pecado sim. O meu coração está cheio de dor.
eu sou a bambambã. Eu estou amargurada e eu vim aqui pedir cura. Você pode começar a pedir cura nesta noite? Você pode começar a pedir cura nesta noite? Você pode começar a dizer: é assim, Senhor. O Senhor me vê, o Senhor me conhece, como Davi escreveu. Ana precisava de cura física, espiritual e emocional. Não adiantava cura física, não era só gerar um filho. Ela precisava de um retorno ao relacionamento íntimo com o Senhor. Pastor Alex escreveu no seu livro, né? Só prova o doce quem provou o amargo, que Deus coloca peninas para trabalhar em nós. Deixa Deus trabalhar em nós. O problema não é penina, o problema é a amargura de alma. Ana então confessa a amargura, Ana chora abundantemente. Os judeus naquela época eles recolhiam lágrimas em garrafas, é sério isso. Por isso que o Salmo 126 verso 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Davi disse no Salmo 56, 8: registra tu mesmo meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro? Irmãos, eu estou aqui colocando algo que agora não está no texto, mas eu acredito que estava cheio de odre, cheio de lágrimas de Ana. E Ana estava chorando aos pés do Senhor. Só que o bom disso é que Deus estava recolhendo, Deus estava recolhendo, Deus estava recolhendo, Deus estava recolhendo, Deus estava recolhendo. E sabe o que Ana vai fazer? Ela vai fazer um voto com Deus. Ela vai dizer: Senhor, ela não era uma mulher egoísta. Se o Senhor me dá, eu te devolvo. Agora eu pergunto a vocês: por que pedir um filho se não vai ser você que vai criar? Você vai dar na mão de um sacerdócio que está corrompido. Deus estava trabalhando no coração de Ana, para que Ana entendesse que os propósitos de Deus eram maiores. Tanto que lá na frente o texto vai dizer que quando Samuel foi levado, todos os anos Ana tecia uma túnica sacerdotal e levava para ele, porque tinha uma coisa que Ana sabia: meu filho vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Senhor, eu te dou porque eu estou gerando aquilo que é teu, não é meu, é para louvor da sua glória. Meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos gerar para louvor da glória de Deus. Glória a Jesus. Sexta lição: para que possamos retomar a vida e sair da esterilidade para a fertilidade, a gente precisa aprender a seguir em frente. Quando finalmente o sacerdote entendeu: não, meu Senhor, eu não sou uma filha de Belial, é o excesso da minha ansiedade, da minha aflição, eu estou falando com o Senhor. O sacerdote disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição. Ela disse: acha a tua serva à mercê diante de ti. E ela foi para o caminho e comeu. O semblante não era o mesmo. E vou dizer algo aqui. O versículo número 19 diz que ela foi com o seu marido, chegaram em casa e eles tiveram relações sexuais. Quantas famílias destruídas nos seus relacionamentos sexuais por pessoas que estão com amargura de alma. Talvez fazia tempo, o texto não diz quanto tempo que esse casal não se relacionava. Mas Ana decidiu seguir em frente em todas as áreas. Todas as áreas. Em todas as áreas. Ele disse: o Senhor te conceda a petição. Nesse momento, Ana recebeu o que, gente? Cura física, espiritual e emocional. Ela segue o seu caminho. E em último lugar, pastor Elias vai brigar comigo? Agora acabou. Para a gente retomar a vida, nós precisamos cumprir com a palavra que nós damos a Deus. Ana fez um voto. Pelo cântico dela, Ana
tinha uma alegria maior do que Samuel. Olha o verso de número 1 do capítulo 2, parte B. A minha força está exaltada no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor. A minha boca está exaltada no Senhor. A alegria de Ana estava em Deus. E quando ela pede esse filho, ela diz: Senhor, ele vai ser seu. E ela cumpre com este voto. E Eucana não briga com ela. Eucana não diz: olha, o voto é seu. Você que se vira, porque aonde Deus está, tem restauração de relacionamento, tem cumplicidade. A espiritualidade do casal restaurado é uma bênção. Ana vai engravidar de Samuel, só que tem uma coisa. Depois que ela consagra Samuel, Eli abençoa a vida dela, ela vai ter mais 5 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Ana retomou a sua vida no projeto de Deus. Deus, vou colocar assim, precisava de Samuel para restaurar Israel. Mas o projeto dele, agora pessoal para Ana, era abençoar com muito mais filhos. Ana pediu só um filho e ela recebeu além do que ela estava imaginando. Irmãos, que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor possa restaurar-nos nesta noite. Você crê nessa restauração da parte de Deus? Quem precisa de cura espiritual, sentimental, espiritual, Deus tem cura para a sua igreja. Deus renova a sua igreja. Adore ao Senhor nesta noite. Com permissão do pastor, se vocês puderem ficar de pé, eu termino com uma oração. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por falar conosco. Que possamos, ó Pai, retomar a nossa vida. Que possamos confiar, Senhor, quando o Senhor trata conosco, nos coloca o espinho e nos traz para o caminho da maturidade. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por esta semana em que o Senhor usou cada preletor nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está dizendo que nós podemos retomar a vida, que nós podemos seguir em frente, que nós podemos, Senhor, deixar o passado apenas como experiência e seguir para os seus propósitos. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Mais uma vez eu lhe peço isso, Pai. Abençoe cada vida para louvor da sua glória. No nome de Jesus. Obrigada, meu pastor. Glória a Deus. Quantos ouviram a voz de Deus? Venha sentar, meus irmãos. Não. Que maravilha. Que palavra, que mensagem. É quanta coisa. Olha só uma frase que a Elisete falou aqui, missionária. Ana era uma mulher de caráter que vivia numa sociedade corrompida. E uma mulher de Deus. Outra coisa que, entre muitas coisas, mas que ficou assim, ponto alto, é a porção de Ana, né? Ela não explorou muito isso, mas essa tal dessa porção de Ana, na verdade, hoje em dia, a maioria prefere a porção. A maioria, tanto homens como mulheres. Eles estão mais atrás da porção do que de outras coisas, né? Elas falam muito da porção. Mas sejamos como Ana. Nós queremos a bênção de Deus. Que esta bênção permaneça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus seja louvado por sua vida. Missionário, obrigado por ter atendido o nosso convite. Veio lá de Cotia. Olha, meus irmãos, a missionária
tem o seu livro. O Gabriel certamente já desceu, já está lá. É porque eu tenho o Gabriel aqui na igreja. O Daniel desceu. Aleluia. Olha, o livro Pensando com as Escrituras é uma pitadinha de sal para cada dia, coisa boa que você pode ir crescendo, pensando com as Escrituras. Dê uma passadinha lá embaixo e leve. Ela tem, certamente, você trouxe apostila de teologia também, não? Ah, tá certo. Tá bom. Mas olha, não deixe dar uma passadinha lá. Meus irmãos, eu quero, neste momento, passar um presente para a missionária. Está ali, eu quero pedir ao secretário, nosso secretário Mor, para passar às mãos da missionária essa singela lembrança. Glória a Deus. Irmãos, nós temos algumas coisinhas a fazer. Olha, alguém vai levar essa enciclopédia? Sim. Mas primeiro o pastor Ivani tem aqui uma breve palavra para falar aos nossos amados irmãos. Último dia da festa, último dia do Erbom. Isso devia continuar a vida toda, viu? Nós não deveríamos parar, deveríamos entrar pela madrugada, porque a missionária tinha muita coisa para falar ainda aí, viu? Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos no nosso 22º Ebom, tá? E eu vou rapidamente falar aqui desde o primeiro, bem rápido mesmo, tá? Nós começamos o nosso primeiro Ebom com o tema liderança cristã. Liderança cristã. O segundo Ebom, tema crescimento da igreja. O terceiro Ebom, discipulado cristão. Quarto Ebom, pregação e interpretação bíblica. Quinto Ebom, louvor e adoração. Sexto Ebom, dons espirituais. Sétimo Ebom, missões. Oitavo Ebom, o obreiro e o discipulado cristão. Oitavo, nono Ebom, unidade e discipulado cristão. Que tem o obreiro e o discipulado cristão. Aqui tem unidade e o discipulado cristão. Tá. Depois nós temos aí, 10º Ebom, as bem-aventuranças. Depois nós temos aí a doutrina bíblica da santificação. Depois nós tivemos aí a autoridade espiritual, compreendendo o que é e o que não é autoridade espiritual. Depois nós tivemos aí Jesus, nosso modelo de vida espiritual. Depois nós tivemos aí traduzindo adoração e atitudes. Quem lembra dessa? É bom aqui, maravilhoso. Depois nós tivemos avivamento, já é o 15º. Alguns aqui estão sem essa marcação, porque era material que o pastor Elias já tinha, né? Então, esse material já tinha. Depois nós tivemos aí vida cristã cotidiana. Aí tivemos depois resgatando os valores cristãos. Vivendo o evangelho de Cristo. Vivendo o extraordinário de Deus, 2019.
Eu e a minha família na casa do Senhor, Ebom 2020. Do ano passado, a abundância da vida cristã. E deste ano, as retomadas da vida. Que maravilha, né? O Senhor merece aplauso, não merece? Ele merece. Glória a Deus. Eu vasculhei minha biblioteca lá e achei os 22 temas. Participei de todas as escolas bíblicas que aconteceu aqui em Vila Guacuri e quero continuar participando até Jesus voltar ou ele me recolher. Amém? Obrigado, pastor. Que maravilha. Eu não imaginava que você tivesse tudo isso. Olha, lá no ABC foram 32 escolas bíblicas. Nós fomos até a 32ª. Glória a Deus. E não imaginava que o pastor Ivani tivesse todo esse capricho de procurar todos os ebons. 22 livros. Na verdade, são tentativas, né? O livro mesmo, um dia vai sair. Meus irmãos, agora nós precisamos ver quem vai levar essa enciclopédia. Olha, quem comprou o número, estando aqui ou não, quem comprou não, quem contribuiu, estando aqui ou não, vai levar. Não é igual aqueles sorteios que nós fazemos só para os presentes, né? Porque não é justo. Nós temos irmãos, inclusive, pastores aqui que vieram aqui. Certo. Pedindo para a irmã Cristina, se eu ganhar, pede o pastor me avisar que eu ganhei. Bom, mas eu quero pedir aqui, tem o nome da pessoa lá no... Todos estão com nome também, né, irmã Cristina? Ó, se vocês encontrarem aí o nome José, sou eu, hein? É, José da Sorte. Vou pedir para a missionária tirar esse negócio aí. 96. Eu pedi a missionária Elisete para tirar, porque como eu tô aí também, né? Não pode imaginar que eu tô enroscado aqui. Ah, é verdade, tem que pegar o número aqui, né? Ó, eu tô mexendo bem, hein? Mexe bem. Vai chegar lá no... Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Não, vamos ver. Não é possível. O José, o que aconteceu com o José? Uma pessoa que fez Pix, nem dinheiro deu Pix. Se você deu dinheiro, você não ganhou. É. Uma pessoa que eu não sei se é... Bom, ela merece, né? Mas não sei se ela vai estudar esse negócio. Vamos fazer um outro sorteio aí. Porque... número 2056. Tem o nome aqui, mas eu acho que... Não, eu acho que escreveram errado. Alexandra. Alexandre. Cadê ele? Eu queria... Eu tô esse tempo todo com esse número aqui pensando que era a Alessandra. Depois eu olhei e falei, tem um X aqui. Então, sobe aqui que eu quero te dar um abraço, meu filho. Isso significa que Deus está muito interessado em você, viu? Ele tem uma obra maravilhosa na sua vida. Deus abençoe. Aí você vai levar a enciclopédia. Não adianta você comprar 10 números que você não ganha. Vê se você consegue segurar. Vai lá. Bom, agora nós vamos tirar a foto, a fotografia. Todos de pé com diploma
nas suas mãos. Onde está o meu diploma? Quem não tem um diploma, mostra. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos descer todos e fica. Pega aí. Desce. Todos que se inscreveram estão com certificado. Tem alguém sem certificado que está inscrito na escola bíblica? Foi. Olha, tira a foto que... Olha, não levante tanto o diploma aqui que tampe o rosto, certo? E nem tampe o rosto do outro. Agora, Vanessa, agora vamos fazer o seguinte, vamos levantar assim, ó. Vamos levantar assim. Tirou. Agora pode levantar. Pode levantar? Levantem. Meus irmãos, já estamos encerrando. Eu quero aqui, pastor Ivani, tem mais alguma coisa para dizer? Olha, irmãos, eu quero agradecer de coração a tanta gente, mas primeiro eu quero agradecer a Deus, né? A Deus por esse privilégio, oportunidade de realizar mais um EBOM. Quero agradecer aos irmãos, aqueles que trabalham nos bastidores, as irmãs da cozinha, que trabalham na recepção. Quero especificar aqui, para agradecer as mulheres, vou citar uma. Para agradecer todas as mulheres, eu quero citar aqui a Madalena. Irmã Madalena. Onde está a Madalena? Está vendo? Ela nem aqui está. Certo. Essa Madalena, e junto a outras mulheres, estão sempre nos bastidores. Deus abençoe a esses irmãos que não aparecem, irmãos e irmãs. Mas se eles não fizerem o trabalho deles, nós não podemos fazer o trabalho aqui em cima. Então, Deus seja louvado por vossas vidas. Quero agradecer aos nossos irmãos, pastores, obreiros. Não tivemos o número, nós tivemos 213 inscrições. Não tivemos todos os dias, mas no decorrer da semana tivemos todos esses participando. Porque às vezes, no meio da semana, não dá para vir todos os dias, mas eu quero agradecer a todos, agradecer aos preletores, agradecer aos pastores, os irmãos, os obreiros. Deus seja louvado por vossas vidas. Quem está aqui que participou de todos os EBONs, desde o primeiro? Silvana, Alexandre, meu Deus, mãe Helena, pastor Pedro, Aguinaldo, bom, pastor Ivani mostrou todos aqui, né? Há 22 anos, né? 22 anos estamos com a escola. Mas antes de ter a escola EBOM, nós tínhamos um outro, que era a escola de obreiros, que eu nem coloquei nessa lista aí, porque senão... Nosso ministério é um ministério focado no ensino. Nosso objetivo é ensinar. Nós não estamos interessados em fazer apenas convertidos. Nós queremos discípulos, porque discípulos, como diz Juan Carlos Ortiz. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. E o discipulado vem numa cadeia contínua, desde os primeiros discípulos, um vai passando para o outro, até chegar em você. Nós somos a continuidade da igreja. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos aplaudir o Senhor por essa maravilha. Glória a Deus. Agradeço a todos os preletores, desde o preletor de terça até a preletora de hoje, missionária Elisete. Deus seja louvado. O segunda está só assim, tentando abrir a porta. Agradecer minha esposa, que está sempre do meu lado, sorrindo, alegre, feliz, maravilhosa. Maravilha, né? Ela nunca esteve atrás da porção. Se bem que de vez em quando ela me pede esse meu cartão aí, ó.
Você... Me dá o cartão, Elias. Hoje mesmo eu procurei um cartão na minha carteira e não achei. Aí, tá vendo? Falei, cadê o bendito cartão? Falei, tá com ela. Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus pela bênção. Glória a Jesus. Quero convidar o irmão Daniel, está presente? Daniel, evangelista Daniel. Bem, Daniel, vem aqui orar. Daniel também faz parte da nossa diretoria. É um menino do céu. Deus dirige a nossa igreja lá do Monte Líbano. Pai do Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta semana tão abençoada, Senhor. Por esta palavra que foi ministrada aqui nesta noite, Pai. Deus, continue abençoando este povo. Continue abençoando esta escola maravilhosa. Que daqui saia futuros pastores, futuros obreiros, homens que impactarão este mundo, Senhor. Abençoa teus filhos, leva os teus filhos em paz aos teus lares. Cobre com teu sangue, conceda uma semana de bênção, de vitória. Amém. Glória a Deus. Não deixe passar ali e levar um livro da missionária. Amanhã temos escola dominical. Quer saber como vencer o mal? Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, e o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todos digam amém.